Fenrir, também conhecido como Fenrisuf, é um lobo monstruoso na mitologia nórdica. Ele é um dos filhos do deus Loki e da gigante Angbodá. Fenrir é uma das criaturas mais temidas dos mitos nórdicos, devido à sua força e ferocidade. Aqui estão alguns pontos chaves sobre Fenrir. Primeiro, família. Fenrir é irmão da serpente Jörmungandr e da deusa Hel. Estes 3 filhos de Loki foram profetizados para trazer grandes desastres, o que levou os deuses a tomarem medidas contra eles. Segundo, cativeiro. Os deuses, temendo o poder crescente de Fenrir, decidiram acorrentá-lo. Eles usaram várias correntes, mas Fenrir as quebrou todas. Finalmente, os deuses encomendaram uma corrente mágica chamada Gleipnir, feita de 6 ingredientes míticos, que seria o som de um gato andando, a barba de uma mulher, as raízes de uma montanha, os tendões de um urso, a respiração de um peixe e a saliva de um pássaro. Gleipnir parecia uma fita de seda, mas era extremamente forte. Com essa corrente, os deuses conseguiram prender Fenrir. Durante o processo de acorrentamento, Fenrir desconfiou das intenções dos deuses e exigiu que um deles colocasse a mão em sua boca como garantia. Tyr, o deus da guerra e da justiça, foi o único a aceitar. Quando Fenrir percebeu que não poderia se libertar, ele mordeu e arrancou a mão de Tyr. Quarto, Ragnarok. Segundo a profecia, Fenrir está destinado a se libertar durante o Ragnarok, o fim do mundo na mitologia nórdica. Durante essa batalha final, ele matará o deus Odin, mas será morto pelo filho de Odin, Vidar. Fenrir é uma figura complexa que representa tanto o perigo incontrolável quanto a inevitabilidade do destino. Sua história é um dos elementos centrais na rica tapeçaria da mitologia nórdica, ilustrando temas de poder, medo e ciclo inexplicável do tempo e do destino. Fenrir é associado ao lobisomem devido a várias razões que envolvem a natureza e a simbologia do lobo, tanto na mitologia nórdica quanto no folclore europeu. Natureza do lobo. Fenrir é um lobo gigante, uma criatura com força e ferocidade sobrenaturais. No folclore europeu, lobisomens são humanos que se transformam em lobos ou criaturas semelhantes a lobos, muitas vezes retratados como sendo selvagens, violentos, incontroláveis, semelhantes às características de Fenrir. Metamorfose e dualidade. A ideia de metamorfose é central para os mitos de lobisomens, onde humanos se transformam em bestas. Loki, pai de Fenrir, é um deus conhecido por suas habilidades em mudança de forma, e seus filhos, incluindo Fenrir, frequentemente tem uma característica que transcende a natureza humana e animal, destacando uma dualidade semelhante à dos lobisomens. Simbolismo do lobo. Os lobos são frequentemente vistos como símbolos de poder, selvageria e liberdade na mitologia e no folclore. Fenrir, sendo um lobo monstruoso, encara essas qualidades em um nível extremo. O lobisomem, por sua vez, é uma personificação do medo humano, do selvagem e do desconhecido, que Fenrir também apresenta.
Muitas histórias de terror e mitos foram compartilhados e adaptados ao longo do tempo e das culturas. A imagem do lobo feroz e implacável é uma constante em várias culturas, e os mitos de Fenrir e os contos de lobisomens podem ser influenciados uns aos outros ao longo dos séculos, especialmente na Europa medieval. Essas associações fazem com que Fenrir e os lobisomens sejam frequentemente ligados no imaginário popular e na literatura, ambos representando o lado selvagem e incontrolável da natureza, que pode ser tanto temido quanto admirado. Fenrir é frequentemente associado ao lobisomem devido a várias razões que envolvem a natureza e a simbologia do lobo tanto na mitologia nórdica quanto no folclore europeu. 1. Natureza do lobo. Fenrir é um lobo gigante, uma criatura com força e ferocidade sobrenaturais. No folclore europeu, lobisomens são humanos que se transformam em lobos ou criaturas semelhantes a lobos, muitas vezes retratados como sendo selvagens, violentos e incontroláveis, semelhantes às características de Fenrir. 2. Metamorfose e dualidade. A ideia de metamorfose é central para os mitos de lobisomem, onde humanos se transformam em bestas. Loki, pai de Fenrir, é um deus conhecido por suas habilidades de mudança de forma, e seus filhos, incluindo Fenrir, frequentemente têm características que transcendem a natureza humana e animal, destacando uma dualidade semelhante à dos lobisomens. 3. Simbolismo dos lobos. Os lobos são frequentemente vistos como símbolos de poder, selvageria e liberdade na mitologia e no folclore. Fenrir, sendo um lobo monstruoso, encarna essas qualidades em um nível extremo. O lobisomem, por sua vez, é uma personificação do medo humano e do selvagem e do desconhecido, que Fenrir também representa. 4. Histórias de terror e mitos compartilhados. Muitas histórias de terror e mitos foram compartilhados e adaptados ao longo do tempo e das culturas. A imagem do lobo feroz é implacável e é uma constante em várias culturas. E o mito de Fenrir e os contos de lobisomem podem ser influenciados uns aos outros ao longo dos séculos, especialmente na Europa medieval. Essas associações fazem com que Fenrir e os lobisomens sejam frequentemente ligados no imaginário popular e na literatura, ambos representando o lado selvagem e incontrolável da natureza, que pode ser tanto temido quanto admirado. Ragnarok é um termo usado na mitologia nórdica para descrever uma série de eventos catastróficos que resultam no fim do mundo e a morte de muitos dos deuses. É frequentemente traduzido como Destino dos Deuses ou Crepúsculo dos Deuses. Este evento é uma parte central das histórias nórdicas. Representa tanto destruição quanto renovação. Aqui estão alguns pontos-chave sobre o Ragnarok. Primeiro, profecia e sinais. O Ragnarok é precedido por uma série de presságios e sinais. Entre os mais notáveis estão: fim do Ved, um inverno longo e rigoroso que dura 3 anos consecutivos sem verão. Caos e desordem, uma quebra na ordem social, com regras e conflitos espalhados pelo mundo. Desastres naturais, terremotos e maremotos devastadores. 2. A batalha final. Durante o Ragnarok, uma grande batalha acontecerá entre os deuses Aegir e os gigantes Jotnar, bem como outras criaturas malignas. Alguns dos confrontos mais notáveis incluem Odin e Fenrir. Odin, o chefe dos deuses, é devorado pelo lobo Fenrir. Thor e Jormungandr. Thor, o deus do trovão, luta contra a serpente Jormungandr. Thor mata a serpente,
mas sucumbe ao seu veneno logo após a batalha. Frey e Surd. Frey, o deus da fertilidade, é morto pelo gigante de fogo Surd. Tyr e Garm. Tyr, o deus da guerra, luta e morre ao enfrentar Garm, o cão guardião de Hel. 3. Destruição e renascimento. Após a batalha, o mundo é consumido pelo fogo, e muitas terras submergem no mar. No entanto, a mitologia nórdica também fala de uma renovação após o Ragnarok. Renascimento do mundo. A terra emerge novamente, verde e fértil dos oceanos. Sobreviventes. Alguns deuses sobrevivem, incluindo os filhos de Odin, Vidar e Vali. E os filhos de Thor, Modi e Magni, que herdam o martelo Mjolnir. Novo início para a humanidade. 2 humanos, Lif e Lifrazir, sobreviveram ao se esconder em um lugar chamado Odmemis Ot. Eles repovoarão a terra. 4. O ciclo de morte e renascimento. O Ragnarok simboliza o ciclo de destruição e renascimento, que é comum em muitas mitologias. Ele representa a ideia de que o fim de uma era traz o início de outra, e que a morte e a destruição são seguidas por renovação à vida nova. O Ragnarok é uma parte fascinante da mitologia nórdica, encapsulando tanto a tragédia quanto a esperança, refletindo a visão nórdica da inevitabilidade do destino e da eterna ciclicidade da vida. Fenrir, na mitologia nórdica, não é exatamente um lobisomem, mas sua figura tem certas semelhanças com a imagem do lobisomem no folclore e na cultura popular. Aqui estão alguns pontos que destacam essas conexões. Primeiro, natureza do lobo. Fenrir é um lobo monstruoso, como foi falado antes. Uma criatura que incorpora a selvageria e o poder bruto da natureza. Da mesma forma, lobisomens são frequentemente representados como humanos que se transformam em lobos ou criaturas híbridas, simbolizando a libertação dos instintos animais dentro de um ser humano. 2. Simbologia do lobo. Em muitas culturas, o lobo é um símbolo de força, ferocidade e mistérios. Tanto Fenrir quanto os lobisomens refletem esses aspectos. Fenrir como um lobo gigantesco e lobisomens como humanos transformados. Ambos evocam medo e respeito devido às suas associações com a selvageria e o poder. 3. Descontrole e destruição. Fenrir é uma força incontrolável na mitologia nórdica, destinando a trazer destruição durante o Ragnarok. Lobisomens, por outro lado, muitas vezes perdem o controle quando se transformam, causando caos e destruição. 4. Dualidade humano-animal. Enquanto Fenrir é puramente um lobo monstruoso, os lobisomens personificam a dualidade entre o humano e o animal. Essa dualidade é um ponto de conexão simbólica, pois Fenrir é o filho do deus trapaceiro Loki, e a linhagem de Fenrir mistura o divino e o humano, através de Loki e o animal. 5. Mitologia e cultura popular. A figura do lobo e a transformação em lobo têm sido temas recorrentes em várias culturas e histórias ao longo dos séculos. A lenda de Fenrir pode ter influenciado e sido influenciada por histórias de lobisomens, especialmente à medida que os mitos nórdicos se espalham e se misturam com outras tradições europeias. Embora Fenrir e os lobisomens não sejam a mesma coisa, as similaridades entre eles em termos de simbolismo e representação de forças incontroláveis e primitivas ajudam a entender por que Fenrir é, por vezes, ligado à imagem do lobisomem. Fenrir é uma personificação do medo e do poder bruto, enquanto os lobisomens exploram a transformação e a dualidade entre civilização e selvageria.